Bem, nesse vídeo eu vou falar sobre a função afim, mostrando a sua forma, o coeficiente angular, que é representado pela letra A, o coeficiente linear, representado pela letra B, como é que se acha o valor numérico de uma função, como é que se acha o zero de uma função, como é que se constrói o gráfico de uma função e também fazer algumas análises de situações que se resolve através de função. Bem, primeiramente, o que é uma função? Bem, função é quando você tem uma grandeza que depende de uma outra grandeza. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho para vocês entenderem quando é que uma grandeza depende da outra. Por exemplo, se 5 metros de uma corrente custa R$20, se eu comprar 10 metros, o valor que eu vou pagar vai ser mais do que 20. Ou seja, o valor a pagar depende da quantidade de metros que eu comprar. Então, o valor a pagar depende da quantidade de metros. Uma grandeza está dependendo da outra. Então, vamos aqui para o primeiro tópico, que é qual é a forma de uma função afim. Bem, eu posso escrever de duas maneiras. Eu posso fazer y igual a ax mais b, ou eu também posso escrever f de x igual a ax mais b. Bem, o y e o f de x têm o mesmo significado, é a mesma coisa aqui, tá? Só vai mudar a forma, o jeito de escrever. Bem, coeficiente angular. O coeficiente angular ele é representado pela letra A, então ele vai ser o número que vai acompanhar a letra x. Então, nesse caso, o coeficiente angular ele é o termo dependente. Então, o valor do A depende do valor do x. Já o valor do B, que é o coeficiente linear, ele é o termo independente, ou seja, ele não depende de nada, ele é independente. Então, só revisando, comentando, o valor do A é o número que fica antes do x e o B é o número que não tem x. Bem, o coeficiente angular serve para indicar se a função ela é crescente ou decrescente. Mas como é isso? É simples. Se o valor do A for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, aí a função vai ser crescente. Se o valor do A for menor do que zero, ou seja, for um número negativo, a função ela é decrescente. Então, o valor do A serve somente para isso, para dizer se a função é crescente ou decrescente. Bem, e o valor do B? Para que ele serve? O valor do B serve para indicar o local onde o gráfico vai cortar o eixo Y, quando a gente representar essa função no gráfico, mas isso vai ser mostrado um pouquinho mais à frente, tá? Então, o que eu quis mostrar aqui foi a forma de uma equação afim, ou conhecida também como função do primeiro grau, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, e também para que serve os dois. Bem, eu vou pegar aqui um exercício, uma função, e eu vou ir resolvendo alguns itens dentro dessa função, e aí fazendo alguns comentários. Então aqui, dado a função f de x igual a 2x menos 2. No item A, eu quero saber quem é o valor do A, ou seja, quem é o coeficiente angular. Como já foi dito aqui atrás, o coeficiente angular vai ser o número que fica
antes do x. Então o valor do A é simplesmente o número 2. E aí eu posso afirmar com certeza, apesar que não está pedindo, que essa função é uma função crescente. Bem, no item B, eu quero saber quem é o coeficiente linear. Ou seja, o coeficiente linear nessa função aqui vai ser o menos 2. Então esse é o valor do B. Lembrando que esse valor de B serve para indicar onde o gráfico vai cortar o eixo Y. Eu só estou colocando isso aqui como observação. Lá na frente eu mostro isso para vocês. Bem, o próximo item que o exercício está pedindo é para determinar f de 5. O que significa f de 5? Eu quero saber qual é o valor numérico dessa função quando o valor do x é igual a 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente vou pegar a função e, no lugar da letra x, eu vou substituir o número 5. Então, fazendo, ficaria da seguinte forma. F de 5, no lugar do x eu coloquei o 5, é igual a 2, que multiplica o valor de x, que no caso é 5, menos 2. Ou seja, f de 5 é igual. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Pela ordem de resolução de expressões, primeiro você vai fazer a multiplicação. Quando você faz uma multiplicação, a primeira coisa que se faz é o jogo do sinal. Só lembrando, sinais iguais vai dar positivo. E sinais que não são iguais, negativo. Ou seja, mais e mais dá mais, 2 vezes 5, 10. Menos 2. Ou seja, f de 5 é igual. Quando eu tenho um número positivo e um número negativo, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer jogo de sinal, tem que prestar atenção. O que eu faço? Eu vou repetir o sinal do maior em valor absoluto e subtrair. Ou seja, entre o número 10 e o número 2, o maior é o 10. E no caso, ele é positivo. Por quê? Porque aqui não tem o sinal de menos. Então eu vou repetir o sinal do maior e subtrair. 10 menos 2, 8. Então esse número 8 é o valor numérico dessa função aqui quando x for igual a 5. Vou fazer um outro exemplo para ajudar um pouquinho mais. Nesse caso aqui, na letra D, eu quero saber quem é f de menos 4. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a função dada e substituir o x pelo número menos 4. Então vai ficar da seguinte forma. F de menos 4, no lugar do x eu coloquei o menos 4, igual a 2 que multiplica o número menos 4, que é o valor do x, no lugar do x eu coloquei o menos 4, menos 2. Bem, uma outra informação que pode auxiliar. Quando você substitui uma letra pelo número, é aconselhável que você use o parênteses para ficar mais fácil. Bem, então aqui eu tenho o seguinte, f de menos 4 é igual. Novamente eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Pela regrinha de resolução de expressões, primeiro a multiplicação. Todas as vezes que você vai fazer uma multiplicação, você primeiro faz o jogo do sinal. Lembrando que sinais que não são iguais ou sinais diferentes vai dar menos. Ou seja,
mais e menos vai dar menos. 2 vezes 4, 8. Menos 2. Ou seja, f de menos 4 é igual. Quando eu tenho dois números negativos, eu não vou fazer o jogo do sinal. Eu vou repetir o sinal e somar os números. Então, menos 8 e menos 2, isso aqui vai dar menos 10. Então, aqui eu tenho dois exemplos de valor numérico da função. Bem, zero da função, que é um outro tópico que eu vou estudar dentro da função afim. Bem, o que é o zero da função? O zero da função é simplesmente o valor do y, o valor do x vai ser o valor do x quando o y for igual a zero. Então, o que é o zero da função? É isso aqui, ó. É o valor do x quando o y for zero. Ou f de x for zero, né? Lembrando que é a mesma coisa. Bem, então qual é a função que eu tenho? A função que eu tenho vai ser f de x igual a 2x menos 2. Bem, nesse caso, para eu achar o zero da função, eu vou pegar o f de x e vou substituir pelo zero, né? Porque y e f de x, ó, o y e f de x, ó, é a mesma coisa. Como aqui eu tenho f de x, ó, então eu vou chamar f de x de zero. Então fica assim, ó. Seja f de x igual a zero. Mas quem é o f de x? Ó, o valor do f de x é esse valor aqui, ó. Então você vai pegar 2x menos 2 igual a zero. Bem, anteriormente você tinha uma função. A partir do momento que você faz a igualdade, você vai ter uma equação do primeiro grau. Como é que você resolve essa equação? Repete o termo que tem letra, e muda de lugar o termo que não tem letra, só que invertendo o sinal. Então, se aqui eu tenho menos 2, eu passo a ter mais 2. Não precisa colocar o sinal de mais. Bem, esse número 2 aqui, ó, ele está multiplicando a letra x. Então, ele vai passar dividindo. X é igual a 2 dividido por 2. Ou seja, x é igual a 1. Ou seja, o valor zero da função vai ser o número 1. Bem, para que serve o zero da função? Esse zero da função vai mostrar o local onde o gráfico vai cortar o eixo X. Só voltando um pouquinho aqui, no coeficiente linear, eu tinha feito um comentário. O coeficiente linear é aonde o gráfico corta o eixo Y. E o zero da função é aonde o gráfico corta o eixo X. Isso aqui a gente vai utilizar no próximo item, que é o gráfico da função. Bem, então vamos dar continuidade à resolução do exercício. Na letra F eu quero construir o gráfico. Existem várias formas de você construir um gráfico. Para você construir um gráfico, eu vou tentar fazer de uma forma bem simplesinha aqui. Você vai precisar apenas de dois valores. Quais são esses valores? O coeficiente linear, que é o menos 2, e também o zero da função, que é o número 1. Então, com apenas esses dois valores, você vai construir o gráfico. Só um comentário. O gráfico da função afim
sempre vai ser uma reta, tá? Sempre vai ser uma reta. Bem, então vamos fazer o seguinte. Depois que você identifica o coeficiente linear e o zero da função, só lembrando que o coeficiente linear vai cortar o eixo y e o coeficiente e o zero da função vai cortar o eixo x. Bem, desses dois números aqui, ó, qual deles é o maior em valor absoluto? Com certeza vai ser o número 2. Aí, como o 2 é o maior deles, você vai construir o plano cartesiano. E aqui eu já construí o plano cartesiano antes de começar aí a mostrar para vocês. Então, olha, o maior número aqui em valor absoluto é o número 2. Então você vai pegar a régua e vai fazer dois eixos, né? Um eixo horizontal, que vai ser representado pela letra X, e o eixo vertical, que vai ser representado pela letra Y. Dividir em espaços iguais, você pode usar 1 centímetro de um número até o outro. E aí você vai fazer o seguinte, ó. O valor do B é menos 2. Esse número aqui, ó, é onde vai cortar o eixo Y. O eixo X e o eixo Y, cada um deles tem a parte positiva e a parte negativa. Isso é só um lembrete. No eixo X, a direita é positivo, a esquerda é negativo. No eixo Y, acima é positivo e abaixo é negativo. Então vamos representar aqui o valor do B e o X e o zero da função. Como o valor do B é menos 2, vai ficar 2 centímetros para baixo. Então você vem aqui, ó, 1, 2. Aí você faz aqui um pontinho, bem destacado. O zero da função é onde corta o eixo X. Ó. Como o zero da função é 1 e 1 é positivo, vai ficar 1 centímetro para a direita. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos não, vai ficar aqui. Como eu já disse que o gráfico é uma reta, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a régua e ligar esses dois pontos. E aí eu vou conseguir encontrar o gráfico dessa função, que no caso vai ser uma reta. Então aqui ligando os dois pontos, eu vou fazer o seguinte. Pega-se a régua, né, e liga os dois pontos. Pronto. Nesse caso eu encontrei o gráfico da função f de x igual a 2x menos 2. Só para completar o exercício aqui, se você observar, ó, eu não coloquei os números ainda, tá? Eu ainda não coloquei os números, mas agora é só você acrescentar eles, ó. 0, 1, 2, menos 1 e menos 2, 1 e 2, menos 1 e menos 2. Então até aqui, ó, eu comentei basicamente quase tudo sobre função do primeiro grau. É um exemplo que você vai poder resolver coeficiente angular, coeficiente linear, o valor numérico de uma função, como é que se acha o zero da função e a construção do gráfico. Bem, aí é um resumão aí. Agora vamos para um exercício aqui que fala sobre situações que eu posso resolver através de uma função. O enunciado do exercício é o seguinte: um estacionamento cobra R$4 de entrada e R$3 por cada hora que o carro ficar estacionado.
Ana participou de uma reunião e precisou deixar o carro durante 2 horas nesse estacionamento. Quanto que Ana vai pagar? Bem, você pode fazer já utilizando apenas números, ou você pode transformar isso aqui numa função e depois você resolver. Vamos fazer o seguinte: x, vou chamar de x, as horas que o carro ficou no estacionamento. Então x é a quantidade de horas. Eu vou chamar de f de x o valor que a Ana vai pagar. Valor a pagar. Bem, agora vamos fazer a função. Bem, o valor que a Ana vai pagar vai ser igual a quanto? O que está dizendo aqui? Olha, a Ana vai pagar R$4 de entrada. Ela vai pagar R$4 de entrada e mais R$3 por cada 60 minutos que o carro ficar no estacionamento. Então, o tempo que o carro ficar no estacionamento, eu vou chamar de x. Então, vai ficar assim, 3x. Bem, se você observar isso aqui, o valor do B está antes do valor do A. Então, eu vou escrever novamente, só para organizar, mas não é necessário. Então, ficaria assim, f de x igual a 3x mais 4. Essa é a função que representa esse enunciado. Mas não é isso que o exercício está pedindo. O que o exercício está pedindo? Quanto Ana vai pagar? Voltando ao enunciado, olha, a Ana deixou o carro 2 horas no estacionamento. Esse número 2 vai ser substituído no lugar da letra x. Então eu vou fazer assim, f de 2 é igual a 3 que multiplica 2 mais 4. Resolve primeiro a multiplicação, que vai dar 6, mais 4. Então f de 2 é igual a 10. Ou seja, se a Ana deixar o carro dela durante 2 horas no estacionamento, ela vai pagar R$10. Por quê? Porque ela vai pagar R$4 de entrada e mais R$3 por cada 1 hora. Então, como ela ficou 2 horas, então 1 hora ela paga R$3. 2 horas ela vai pagar 6, com mais os 4, 10, que é exatamente o que eu encontrei aqui, E aí aqui eu posso achar quanto ela vai pagar durante o tempo que eu quiser. Por exemplo, vamos supor que essa reunião demore 5 horas. Quanto é que ela vai pagar? É só você fazer isso, f de 5. Como é que vai ficar? 3, que multiplica 5, porque foi 5 horas, mais 4. F de 5 é igual. Primeiro faz a multiplicação, que vai dar 15, mais 4. Ou seja, se o carro ficar no estacionamento por 5 horas, a Ana vai pagar R$19. Tá? Então aí é um breve comentário sobre função afim. Espero que eu consiga ter explicado para que vocês consigam entender.